Olá, boa tarde, tudo bem com você? Sou a professora Rita, do Centro Educacional Raposo. Estamos aqui hoje para dar início a mais uma semana de videoaulas. Hoje traremos português e história. Português, vamos estar trazendo um texto, uma interpretação de texto. Vamos estar relembrando o encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo, redação. E vamos, em história, no seu caderno, trazer um texto legal sobre o Dia Internacional da Mulher. Livro de português, página 34. Aqui eu trouxe a data, falei que ia, né, ficar mais fácil. Esteja colocando data da página 34 até a 44. Dê pausa no seu vídeo. Aqui o texto traz, o livro traz um poema bem legal que fala sobre a autoestima, sobre estar respeitando as pessoas, sobre pedir emprestado e devolver. É um poema bem legal que você deve estar lendo com muita atenção. Aqui o livro traz vocabulário, ainda na página 34, autoestima, amar a si mesmo, jeitão é o modo de ser da pessoa, licença, permissão e autorização, respeitar, tratar com atenção, com consideração. Hoje em dia as pessoas elas andam um pouco relapsas com relação a isso. Gosto desses textos que nos traz um pouco a realidade, nos lembra, opa, vamos parar, vamos pedir dá licença, vamos pedir obrigado, enfim, né? Já falamos sobre essas palavras mágicas no início do ano. Já na página, vocês vão estar fazendo a atividade de estudo do vocabulário na página 35, trabalhando o texto que a maioria das perguntas são respostas pessoais na página 36 e na página 37. E na página 38, vamos estar trabalhando a gramática aqui, página 38, encontro vocálico, encontro consonantal e dígrafo. Vamos estar relembrando, é uma aula que leva tempo, gostaria que vocês estivessem dando atenção aqui. Aqui o livro traz alguns encontros vocálicos, palavra crioula, peixe, ouro, roupão e céu. Então vamos relembrar do que se trata o encontro vocálico. Trata-se de duas vogais na palavra, duas vogais juntas na palavra aqui, uma após a outra. Peixe, ouro, roupão, céu, tá bom? Os encontros vocálicos, eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato, tá bom? Vamos ver mais na frente. Quando duas ou mais vogais estão agrupadas numa palavra sem consoante que as intercale, temos um encontro vocálico, ou seja, uma vogal seguida da outra, né? Os sons vocálicos podem ser pronunciados com maior ou menor intensidade. Aos primeiros, damos o nome de vogais, aos últimos de semivogais. Já falamos também sobre isso. As letras A, E e O são vogais, as letras I e U semivogais. Contudo, as vogais E e O podem atuar como semivogais quando tem valor fonético de I ou U. Já falamos sobre isso, não é quando o E tem som de I, né? Lembra quando nós falamos da palavra pente? Nós escrevemos pente, mas nós não falamos, me empresta seu pente. Nós falamos, me empresta seu pente. Ou seja, o E, no final da palavra, ele tem som de I. Trata-se ali de semivogal, tá bom? Ou quando o O tem som de U, também trata-se de semivogal. E as semivogais I e U podem atuar como vogais quando tônicas. A letra A é invariavelmente vogal. A letra A, ela não emite som parecido com nenhum de outras vogais. Então, a letra A vai ser sempre somente vogal, porque o som A, ele é diferente do E, I, O, U. Quando a classificação por meio de separação silábica, os encontros vocálicos podem ser 3. Ditongo. O ditongo trata-se da combinação de vogal mais semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Olha só, quando separamos a sílaba e as vogais ficam juntinhas, elas ficam grudadinhas na mesma sílaba. Tá aqui, ó, peixe, estão juntinhas, ó, ficaram juntinhas. 40 e céu. As sílabas, as vogais estão juntinhas na sílaba, tá bom? Aqui no tritongo, que trata-se de 3 vogais na palavra, uma palavra que tem 3 vogais juntinhas, uma após a outra, olha, trata-se de tritongo.
E sempre que nós separamos as sílabas dos tritongos, elas ficam juntinhas na mesma sílaba, tá? Tritongo não tem diferença, tá? Elas sempre ficam na sílaba. Iguais, enxaguou, ou seja, são as três vogais sempre juntinhas. Já no hiato, quando separamos a sílaba, como vamos saber? É muito fácil saber o hiato. Quando nós separamos, nós vemos ali, e tem um encontro vocálico naquela palavra. Como vou saber se é hiato ou se é ditongo? Bem, se só tem duas vogais juntas, ou é hiato ou é ditongo. Se quando separamos as sílabas, elas ficam juntinhas na sílaba, é ditongo. Quando elas se separam, é hiato, tá bom? Aqui, por exemplo, cri, a, da, o A se separou. Ah, professora, então uma vai ficar sempre sozinha? Nem sempre. Elas vão ficar separadas, mas às vezes ela fica junto. Olha aqui, ó, duas, às vezes ela fica junto na sílaba seguinte, junto a uma consoante. Aqui ela tá sozinha, né? Cri, a, da. Mas aqui, ó, duas, elas se separaram as vogais, uma ficou junto ao D, a outra foi junto ao S, né? E aqui, preencher, elas também se separaram, mas não ficaram sozinhas na sílaba, elas ficaram juntas com o PR aqui na primeira sílaba, e aqui esse E ficou junto ao N na segunda sílaba. Tá bom? Então, hiato trata-se, sempre que você encontra duas vogais juntas na palavra, trata-se de encontro vocálico, tá? Mas para você saber se é ditongo ou hiato, você precisa separar a sílaba. Quando separa a sílaba, as vogais estão juntinhas, é ditongo. Separou as sílabas, as vogais se separaram, é hiato. Leia agora também em voz alta as palavras do quadro abaixo. Apronta, selva, salta, relva e pernas. Note que nessas palavras há consoantes sequenciadas, sem vogais, entre elas, e distintamente pronunciadas. A esta disposição damos nomes de encontro consonantal. Aqui, ó, apronta, você percebe tudo. Todas as letras têm duas consoantes juntas e o som você também sente. Na hora de escrever, você sabe que você tem que botar o P e o R junto, apronta, tá bom? O mesmo se trata aqui, selva, salta, relva, pernas, tá bom? Nós sabemos que o R está aqui antes da consoante N, ou seja, duas consoantes na palavra, uma seguida da outra, encontro consonantal. Duas vogais na palavra, uma seguida da outra, encontro vocálico. Os encontros consonantais podem acontecer na mesma sílaba, aqui no caso do PS, ó, psicólogo, abraço, pneumonia, na mesma sílaba. O BR, o BL, o TR, o TL, o CR, o CL, eles vão sempre ser encontros consonantais na mesma sílaba. E em sílabas diferentes, por exemplo, pescador, naftalina, obstáculo, aqui separaram as sílabas, tá? Mas são também encontros consonantais. Encontros consonantais, duas consoantes na mesma sílaba ou quando se separam em sílabas separadas, né? Trata-se ainda de encontro consonantal, tá? Ainda em voz alta, leia as palavras assusta, sabichão, agarra, sonho e moleque. Aqui trata-se de dígrafo, tá bom? Um único som. Assusta. Você sabe que se escreve com dois S, mas na hora que você fala, a impressão é que tem um S só. Sabichão, o CH emite um som de X, então ele conta como um fonema, né? Aqui o CH não conta como duas letras, mas na hora da contagem dos fonemas conta como um. Agarra, dois R's também conta como um. Sonho, enfim, já estudamos fonema. Aqui note que as combinações em destaques, quando pronunciadas, emitem um único fonema, tá? E então aqui trata-se de dígrafo. CH, NH, SS, QU. Aqui no QU trata-se de somente quando não é pronunciado U, tá? A mesma coisa que no GU. Aquilo, aquecimento, é dígrafo, mas
aquarela. Quando o U é pronunciado, é só encontro consonantal, não é dígrafo. E aqui, GU, Miguel e guindaste. Miguel, nós não falamos Miguel, né? Miguel é dígrafo, guindaste é dígrafo. Já água não é dígrafo, tá? Encontro consonantal. E aqui também traz as vogais nasaladas, em, já falamos também sobre isso, quando as vogais, elas passam junto ao M, elas passam uma impressão de que elas estão com o acento tio, e a mesma coisa aqui junto ao M, tá bom? Aqui explica o que eu disse, açougue, guilhotina, querosene, enfim, elas são dígrafo, e quando o U é pronunciado, aguentar, linguiça, delinquente, tranquilidade, não há dígrafo. Acelerando um pouquinho, do mesmo modo, não há dígrafo quando as combinações S, C e X, C equivalerem cada letra a um fonema, né? Disciplina, parece que estamos tratando aqui de dois S's. Então, excêntrico, tem dígrafo. Escolaridade. Você escuta direitinho o som do S e do C. Exclusivo, você também sente aqui que tem o X e o C, então não há dígrafo, tá? Os dígrafos CH, LH, NH, GU e QU são inseparáveis, os demais separados. Aqui traz também as palavras, quando nós temos AM e EM no final da palavra, tá? Elas não representam dígrafos, tá bom? Aqui no final, olha só. Aqui cantam. Aqui no início cantam, é dígrafo. No final não, tá? Sejam, batam alguém. Não é dígrafo. Vocês vão estar fazendo as atividades da página 42, 43 e 44. Se estiverem em dúvida, voltem, estejam lendo novamente, estejam ouvindo novamente essa explicação. Aqui no caderno de português, vocês vão estar fazendo uma redação bem legal, tá bom? Você vai contar a história de quando passou um mês inteiro em uma fazenda, onde ficou sem nenhum tipo de tecnologia. Mesmo assim, viveu grandes aventuras ao lado de José, filho do peão da fazenda. Solte a imaginação e crie um texto bem criativo, ou seja, o texto aqui traz algumas orientações, tá? Esteja fazendo o cabeçalho com data 8 de março de 2021 no seu caderno de português. Seja copiando isso aqui no caderno de português antes de começar a redação. Aqui algumas orientações. O seu texto deve ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. Organize o texto em parágrafos e fique atento à grafia correta das palavras. Você vai contar uma história em que você foi passear, você tirou férias, seus pais levaram você para um lugar em que quando chegou lá não tinha internet, não tinha tecnologia nenhuma. Seu celular, por exemplo, ficou guardado na bolsa da sua mãe e você passou aquele tempo ali sem tecnologia, mas você se divertiu muito brincando com uma outra criança. No caso aqui, José, o filho do peão da fazenda. Solte sua imaginação e vamos estar buscando aí brincadeiras legais, tá? Criativas, brincadeiras em que nós não estamos precisando usar a tecnologia. E no caderno de história com cabeçalho, data, tudo direitinho, eu trouxe aqui um texto sobre o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher. Então aqui um texto bem legal, bem pequenininho, tá bom? Somente com 4 parágrafos e você esteja copiando esse texto no caderno de história. Bem, para todas as mamães, para todas as mulheres, a tia deixa aqui, e para mim também, feliz Dia da Mulher, tá bom? Beijo, tchau!